Voltamos para a aula 14 e última da aula de hoje. Semana passada vocês ficaram bem levinho, né? Quando eu fui na igreja para gravar, eu falei, mas será que eu vou conseguir gravar em 1 hora? Porque eles pediram 1 hora, né? Mas eu pensei, bom, vamos lá, né? Aí quando eu vi que ficou em meia hora só, eu falei, uau! Falei assim, como faz falta estar na sala, né? Como faz falta não estar presente com vocês, poder interagir, tirar as dúvidas. Porque o que acontece? Na aula desperta, né? Na hora vem aquela dúvida de vocês, a gente começa a interagir, já vem uma outra situação. E dessa forma eu fico aqui no automático falando e acabou que a aula passada eu poderia ter passado uma aula a mais, né? Mas não seja por isso, recompenso vocês dessa vez, tá? Para a aula 14. E lembrando que vocês estão abertos a me procurarem, a tirar suas dúvidas, tá? Se não quiser falar no grupo, pode vir e falar no privado, tá? Fica à vontade, se quiser me ligar também. Tô em casa por enquanto. E dessa vez tá meio caseiro as coisas, porque eu tive que aprender a mexer nesse... Eu não, né? Meu marido que aprendeu e me ensinou. Porque a igreja tá fechada e a gente tá gravando as aulas em casa, tá bom? Então vamos lá. Aula 14, a triunidade de Deus. Nós falamos sobre a palavra de Deus, nós falamos sobre a Bíblia Sagrada. Quem foi que escreveu, como que escreveu, porque foi inspirado por Deus. Se nós precisamos de outra fonte, a não ser a palavra de Deus, nós não precisamos. E que a Bíblia é o único livro que foi inspirado por Deus, né? Triunidade de Deus. Nós cremos que Deus ele é Pai, Filho e o Espírito Santo. E que essas três pessoas são só um Deus, iguais em poder e glória. Declaramos isto baseado na própria palavra de Deus. Apesar da palavra Trindade não aparecer na Bíblia, temos várias passagens que provam a existência de Deus em três pessoas. Ninguém pode compreender plenamente a Trindade. Como nossa mente é limitada, é impossível compreendermos Deus, pois Ele é infinito. Não conseguimos nem mesmo entender e explicar o universo e o espaço. Por que o céu é azul? Por que a Terra é redonda? Por que só na Terra, né? Pelo menos até agora, né? Que a gente sabe que só aqui nós temos seres humanos racionais, né? Eu, você conversamos, nos comunicamos. Por quê? Por que o sol é quente, né? Por quê? Porque são tantas coisas. Cientificamente, algumas coisas têm explicação, mas é muito complexo. E no dia a dia a gente acaba nem se atentando a tudo isso, né? Porém, é impossível conhecermos a Deus intimamente e rejeitarmos a Trindade. Como Cristo, em 1 Coríntios, disse, porque vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecereis também como sou conhecido. Não tem como eu conhecer Deus, dizer que amo a Deus e não associar que Deus, Jesus e o Espírito Santo são a Trindade, uma única só pessoa, vamos dizer assim. Uma vez a gente ganhou uma oferta de um monte de spinner, aquele brinquedinho que tem 3 pontas e daí as crianças colocam na mão e gira, né? E daí a gente pensou, como é que nós vamos... A gente poderia simplesmente chegar lá na turma do João e entregar para essas crianças, né? Mas Deus usou uma estratégia e a Vanessa Valduga teve a iniciativa de ministrar. Coincidiu, né, que a ministração daquele sábado era sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade de Deus. E ela usou aquele spinner, né? Ela mostrou, tipo, cada pontinha ela falou, aqui está Deus, aqui está Jesus. Gente, se vocês me olharem aqui, vocês vão dar risada, porque eu tô gravando, eu sei que vocês não estão me vendo, mas eu tô gesticulando. Então ela pegou o spinner, apontou que uma pontinha era Deus, a outra pontinha era Espírito Santo e a outra pontinha era Jesus, né? E quando ela girou, quando gira o spinner, você não consegue ver cada ponta, você vê só o círculo, né? E ali ela ilustrou que é dessa forma que nós tínhamos que entender a triunidade de Deus, né? Que eles eram um só, né?
E em João 14, 9 a 17, Jesus se identifica como Pai e fala do Espírito Santo como sendo seu consolador, que viria para tomar o seu lugar. Quando aqui fala Espírito Santo, ele como sendo consolador, vem para mim o seguinte: em alguns momentos, por exemplo, agora nós estamos nessa quarentena aí, né? Normalmente a gente quer ficar em casa, né? Ai, não vejo a hora de tirar férias, quero ficar em casa, lá. E de repente nós estamos nessa situação de não podemos sair de casa, né? Eu sempre fui muito batedora de perna, né? Eu tenho muitos parentes aqui em Foz, Santa Terezinha, tenho muitos amigos. E mesmo quando eu tô de férias, eu não paro em casa, né? Eu gosto de levar as crianças para as cataratas, eu gosto de ir nas cataratas da Argentina, eu gosto de ir no refúgio, eu gosto de passear, eu gosto de pegar minha mãe e ir visitar as amigas dela. Eu gosto de ir lá no Três Marcos, bem que eu gostava mais antigamente, né? Quando era mais isolado. Eu gosto de sair, né? Eu gosto de ver pessoas, né? E agora a gente está se vendo nessa situação enclausurado, né? Eu, como sou da área da saúde, já trabalhei na epidemia de 2009, sei como é que foi, né? E para mim é mais fácil não ter tanto temor, né? Entendendo que hoje a equipe está mais preparada do que em 2009, quando teve a epidemia de H1N1. Mas o meu marido, não, ele já é mais medroso. E o fato de eu estar grávida potencializou tudo isso, né? Teve um dia que ele olhou para mim e falou assim: você não vai sair de casa, eu só precisava ir no mercado, né? Então assim, eu me vi presa, né? Me sinto presa, né? E ele tá trabalhando de casa, porque ele trabalha no Paraguai, né? E ele ficou pro lado de cá, graças a Deus, né? E ele tá trabalhando em casa. E a minha vida nesses dias tem se resumido em fazer comida, né? Café, almoço, janta e lanche da tarde, né? Cada vez que você vai fazer comida, aquele mundaréu de louça. Limpar a casa, a minha ajudante, a pessoa que me ajuda em casa não tá vindo, a minha casa é muito grande. E cuidar das crianças para que eles não atrapalhem meu marido trabalhando, né? E daí teve um dia que eu dei uma surtada. Eu falei: Senhor, eu comecei a chorar. Porque, sabe, quando eu acordei esgotada aquele dia. E daí, bem naquele dia, os meninos estavam fazendo um monte de bagunça. Eu saí do quarto e já comecei a identificar as irregularidades, como diz meu marido. Ele falou assim que, como eu sou da área da saúde, né? Ele fala que eu sou da vigilância sanitária. Eu entro e começo a verificar as irregularidades. Eu comecei a ver aquele monte de coisa errada e eu sabia o que eu tinha que fazer. E assim, me bateu uma coisa ruim, eu comecei a chorar, eu falei: meu Deus, acaba logo isso, né? E daí teve um momentinho ali de conflito entre eu e Juliano, daí ele foi trabalhar e eu fiquei ali na cozinha, cozinhando, né? E o Espírito Santo veio e me consolou, né? Me consolou, e ele não falou nada, ele só me consolou, e eu sei que foi ele. Por quê? Porque ele trouxe na minha memória muitas coisas, né? Gratidão por eu ter uma casa, gratidão, agradecer ele por eu estar com meus armários cheios, quantas pessoas que não têm, né? Nesse período, as famílias da Turma do João têm procurado a gente, assim, quase que todos os dias pedindo cesta básica. E ele começou a trazer tudo isso para mim, né? Ele falou assim, que eu, apesar de ter certeza que o meu marido não vai receber esse mês porque a empresa está fechada e ninguém está recebendo, e eles estão trabalhando dobrado porque eles são da parte de comunicação, então tá todo mundo em casa usando a internet, eles estão pagando extra de serviço por causa disso, mesmo sabendo que ele não vai receber. Mas olha só, você tem a sua casa própria, você não paga aluguel, né? Vocês têm saúde, você tá com o seu armário abastecido. E que mesmo em situações muito piores, ele supriu as nossas necessidades. Então, que eu não precisava estar daquele jeito, né? E ele me consolou, né? Então, assim, são a mesma pessoa. Mas por que o Espírito Santo pôde me consolar? Porque eu aceitei Jesus como Filho de Deus na minha vida, né? Eu reconheci Ele como Filho de Deus. Lembra lá, quando eu falei nas primeiras aulas? Para sermos novas criaturas, nós temos que reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador, como Filho de Deus. Nós temos que entender que Deus permitiu que Jesus nascesse entre nós, que morresse por nós, né? Aí eu me tornei nova criatura, eu me batizei, eu fui batizado com o Espírito Santo, e é por causa de tudo isso que
naquele dia que eu me senti triste, o Espírito Santo pôde me consolar. Então, quantas pessoas nesse período não estão aflito? Gente, é muita gente aflita. Ao mesmo tempo que eu gostaria que meu pai estivesse em casa, eu fico feliz porque ele tem um emprego. Meu pai é atendente de farmácia, a farmácia não fechou, né? E a gente não pode ser egoísta de achar que quem não precisou fechar tá com a vida ganha. Não tá, gente, porque farmácia de bairro, eles têm as contas limitadas, quantas pessoas têm crediário, assim como o mercado, né? Não adianta você ir no mercado e abastecer todo o seu armário e pagar no cartão de crédito, sabendo que depois, de repente, você não vai ter o dinheiro para pagar, né? Quantas empresas estão fechadas? Assim, nós estamos num momento onde nós temos que exercitar a dependência do Espírito Santo a dependência de Deus de uma maneira sobrenatural. Se nós pedíamos para que Deus se manifestasse na nossa vida, quantos aqui não pediu para Deus se manifestar na sua vida? Deus, eu quero ter um relacionamento com você, né? Eu quero ver milagres na minha vida. Eu quero sentir o poder do Espírito Santo. Deus está hoje nos dando uma oportunidade de dependermos dele de uma forma que jamais nós imaginaríamos. Porque é isso que vai acontecer daqui para frente. Né? É isso que vai acontecer. Porque muitas pessoas vão perder o emprego. Quem não perdeu o emprego, talvez a empresa não vai conseguir pagar todo o salário, né? Porque as lojas podem até abrir de novo, mas se não for algo útil, quem garante que as pessoas vão ter dinheiro para comprar, né? Então, assim, é um momento muito propício para sermos dependentes de Deus em todas as formas, de aprendermos a confiar nele, de exercitar a paz, de não perder a sanidade neste tempo. Quem está em casa, né? Não só para quem está em casa, mas quem está na linha de frente. Eu, apesar de não estar trabalhando, eu tenho auxiliado muitas pessoas por telefone e eu vejo o esgotamento dos meus colegas de trabalho, né? Eu trabalho no LACEN, que é onde recebe todas as amostras suspeitas, não só de Foz, como dos municípios aqui da região, e eu percebo o esgotamento que eles estão, porque além do coronavírus, as pessoas estão esquecendo de falar, mas a dengue não está deixando de agir. Então, assim, é muito exame, é muita coisa e eles estão esgotados. Então, nós temos que hoje parar para olhar para o todo, por todos, porque todos estamos com uma situação de conflito no momento. Seja por estar em casa e não conseguir ficar em casa, pessoas que têm crise de ansiedade, estão sofrendo de crise de ansiedade. Alguns conhecidos próximos aqui tiveram, né? Então, assim, a gente tem que olhar para um todo. É um momento, sim, de união, né? É um momento que nós temos que olhar para fora, né? E olhar para dentro também. Eu assisti a ministração do Luciano Stamato no VIP não, é Inspire agora, né? De sábado, dos jovens, e me chamou muita atenção, porque assim, por mais que eu converse, os grupos de família estão interagindo a full agora, né? De manhã todo mundo posta foto do café da manhã, depois posta foto do almoço, posta foto do lanche, posta foto da janta, fora as piadinhas do coronavírus, né? A gente interage muito, mas às vezes a gente não está preocupado diretamente com eles. E o que aconteceu? Bem no sábado, na sexta-feira passada, a gente a gente conversou virtualmente com o pessoal da supervisão da turma do João, e cada um começou a trazer que muitas famílias estavam procurando a gente, e veio uma aflição muito grande no nosso coração, de que a gente já supre uma quantidade de famílias que são cadastradas com cesta básica todos os meses, mas que a procura iria aumentar pela situação, porque muitos são catadores de papelão, outros trabalham de diária, enfim, né? A realidade que a gente já conhece agora. E muitos vieram procurar a gente. Eu falei, meu Deus, a gente se mobilizou, a gente começou a ir atrás das pessoas que eram mantenedores nossos, a gente começou a fazer campanha na internet para arrecadar a cesta básica. E assim, meu coração ficou voltado para a turma do João uns 3 dias, né? Eu conversando direto com as famílias, né? Vendo a necessidade de cada um. E aquele coração aflito de suprir as necessidades deles. E daí veio a ministração do Luciano no sábado à noite e me trouxe uma reflexão, algo assim que me jogou no chão, né? Deus está unindo a nossa família dentro da nossa casa, né? Nós temos que olhar para dentro da nossa casa, nós temos que suprir a necessidade da nossa casa antes de olhar para fora. Não quer dizer que eu não devo fazer tudo o que eu estou fazendo, né? Eu devo sim,
Mas daí me veio, em algum momento eu perguntei para o meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos, se eles estão precisando de alguma coisa, né? Eu perguntei, porque assim como meu marido não vai receber, será que, né? Aí começou a me vir na memória, tipo, meu irmão trabalha no Paraguai, gente, no momento nenhum eu parei pra pensar nisso, falei assim, ele trabalha no Paraguai, né? Ele tá do lado de cá, ou seja, ele não tá trabalhando, ele ganha por serviço feito, ele é marceneiro, e, tipo, eu não parei pra perguntar, né? Então, Deus trouxe a reflexão de dentro de mim, nós temos que olhar pros mais próximos, né? Cobrei meu marido, falei assim, deixa, já falou com a sua mãe, ver como é que ela tá, eles moram em São Miguel, tá precisando de alguma coisa, às vezes eles só estão precisando de uma ligação, né? E a minha sogra não usa mais celular, então às vezes está só precisando de uma ligação. Então nós temos que olhar para dentro da nossa casa, né? E continuar assim, ajudando os demais. Mas a nossa casa sempre vai ser prioridade. Continuando. É óbvia a presença da Trindade na criação. O verbo é usado na terceira pessoa do plural em Gênesis. Quando eu li isso aqui, quando me veio o entendimento a primeira vez, porque eu já tinha lido várias vezes, que isso estava na terceira pessoa, para mim falou, uau, meu Deus, né? Tava todo mundo lá, né? Como é que eu não tinha percebido isso antes? Lá em Gênesis 1:26, olha lá, da criação do mundo. Então Deus disse, façamos. Ele não disse, eu faço, ou faça-se, né, mandando alguém. Ele disse, façamos. Ou seja, como se estivesse eu, meu marido e as crianças. Vamos fazer o jantar. Façamos o jantar. Façamos a limpeza da casa hoje, né? Ele disse, façamos um homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Ou seja, Deus, o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo lá estavam. O mesmo também ocorre em Gênesis 11:17, na ocasião da construção da Torre de Babel. Na carta aos Efésios, Paulo descreve como cada uma das três pessoas da divindade desempenha papéis diferentes e específicos no plano de salvação do homem. Lá em Efésios, capítulo 1, do 13 ao 14, tá? Vamos pegar alguns pedacinhos aqui para vocês entenderem, né? O que o Pai fez, né? O Pai, ele nos abençoou com todas as bênçãos, né? Em todas as regiões celestiais. Então, Deus Pai, ele nos abençoou espiritualmente com todas as bênçãos na região celestial, né? E o que o Filho fez? O Filho, ele fez a redenção por meio do seu sangue e o perdão dos nossos pecados. Então, através do sacrifício de Jesus, nós temos a redenção por meio disso, né? E o perdão de todos os nossos pecados. E o que o Espírito Santo fez? Nos selou em Cristo, né? Porque quando a manifestação do Espírito Santo vem sobre a vida da gente não precisa de palavras nenhuma para crer. A gente sente, né? A gente sente. E o que a gente sente não tem quem diga, né? Na oração, nós oramos ao Pai em nome de Jesus com o auxílio do Espírito Santo. Na bênção apostólica, o apóstolo Paulo invoca a Trindade Santa, lá em 2 Coríntios 13:14, né? A presença da Trindade no batismo de Jesus está presente em Mateus 3, do 13 ao 17. E lá em Mateus 28:19. Jesus ordenou que o batismo nas águas fosse feito em nome de quem? Em nome do Pai, em nome do Filho, ficou duas vezes, né? Em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Deus Pai, existe mais de um Deus verdadeiro? De forma alguma, né? Não existe nenhum Deus, não existe mais de um Deus verdadeiro, né? O único Deus verdadeiro é o nosso Pai. Alguma coisa impossível para Deus? Não. Deus é chamado de Todo-Poderoso. A presença de Deus enche o céu e a terra. Deus preenche todo aquele vazio que você tem na sua vida. Deus preenche as lacunas de todas as dificuldades da sua vida.
Quer dizer que eu não vou ter mais dificuldade? De forma alguma, né? A diferença vai ser a maneira com que você vai olhar para elas, né? E o impacto que elas vão ter na sua vida. Alguma coisa que Deus não sabe? Jamais, né? Pode mentir para os homens, mas Deus sempre sabe. O que Deus fez para provar o seu amor para conosco? Nos deu seu Filho. Deus Filho. Jesus é Deus? Jesus é Deus? Sim, Jesus é Deus. E onde que está isso? Em João, capítulo 1, do 1 ao 3. Então, João, lá no capítulo 20, do verso 28, tá assim: Tomé chamou Jesus de Senhor meu e Deus meu. Então, ele já entendia, ele já sabia, né, da Trindade de Deus. Em Mateus 1:23, Jesus foi chamado de Emanuel, que quer dizer Filho de Deus conosco. Jesus foi chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Em Isaías 9, do 6 ao 7, Jesus foi chamado Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Em Tito 2,13, o apóstolo Paulo declara ser Jesus Cristo o grande Deus e Salvador. Uma grande prova de que Jesus é Deus é que no terceiro dia depois do seu sepultamento, ele ressuscitou. Isso está lá em Lucas 9:22 e também em Mateus 28, do 1 ao 7. Agora Jesus está assentado no lugar de honra no céu e intercede a Deus a nosso favor. Romanos 8:34. Quem julgará o mundo? Jesus. Quem estará à sua direita? As ovelhas. E quem estará à sua esquerda? Os bodes. Essa passagem está em Mateus 25, de 31 a 46. Existem algumas seitas que não aceitam Jesus Cristo como Deus Todo-Poderoso. E a passagem completa está em 2 João, do 7 ao 11. Mas eu coloquei só um pedacinho aqui para vocês. Presta atenção. Tomem cuidado com falsos líderes que têm saído pelo mundo, que não creem em Jesus Cristo, que não creem que Jesus Cristo veio à Terra como um ser humano, como um corpo como o nosso. Quem faz isso é o enganador anticristo. Lembra quando eu falei lá no início para a gente cuidar com as falsas seitas? Que somente a palavra de Deus, ou seja, somente a Bíblia é aquilo que foi escrito, que foi intercedido por Deus, aquilo que Deus quis que estivesse ali, né? Então, olha só, ali já estava escrito que iriam aparecer essas pessoas, porque Deus já sabia que iria aparecer essas pessoas, e Ele nos avisou para que a gente tomasse cuidado com isso. E o Deus Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa de Deus, não uma força ativa de Deus, como alguns dizem. Uma força ativa não pode se entristecer, porém a Bíblia diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Efésios 4:30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. A Bíblia diz também que o Espírito Santo intercede por nós. Está lá em Romanos 8. Só uma pessoa e não uma força ativa pode interceder. Então, o Espírito Santo é Deus? Sim. Quem convence o homem do seu pecado? Eu consigo convencer um irmão meu do pecado dele? Não. Eu posso apontar, eu posso conversar, eu posso dar a minha opinião, eu posso dizer o que a palavra diz. Mas quem vai convencer ele é somente o Espírito Santo, tá?
Em Gálatas 5 e Efésios 5 também diz assim: o Espírito Santo nos ajuda a viver uma vida santificada. Por quê? Porque é Ele que vai nos direcionar depois que nos tornamos nova criatura. Né? É Ele que vai ser aquela vozinha que você vai escutar no seu inconsciente, na sua mente, é aquele pensamento que vai vir na sua cabeça quando você falar algo sobre o seu irmão, ele vai dizer que você está errado, você não pode falar isso. Ou quando você mente e automaticamente você se arrepende, ou quando você faz algo de errado e automaticamente você se arrepende, é o Espírito Santo te convencendo de que agora você é uma nova criatura e que essas atitudes não te pertencem mais, não condizem com a pessoa que você se tornou, novo homem, tá? Em Atos 1:8 diz que o Espírito Santo nos dá poder de sermos testemunha de Jesus. Como ser testemunha de Jesus? É poder falar de Jesus, é poder falar da vida de Jesus, é poder falar do que Jesus tem feito na tua vida desde que você o aceitou como seu Senhor e Salvador. É testemunhar toda a transformação da sua vida através da palavra de Deus. Tá? 5. Como é que nós podemos receber o batismo no Espírito Santo? Precisa fazer um memorando, um ofício, uma carta formal? Não. Nós só temos que pedir por ele, pedir a ele, né? 6. O Pai e Jesus vivem em nós através do Espírito Santo. Isto quer dizer que o Espírito Santo também é Deus. Romanos 8:16. Em Atos 5:3-4, o apóstolo Pedro afirma que o Espírito Santo é Deus. Em 1 Coríntios 2, do 10 ao 11, a Bíblia afirma que o Espírito Santo conhece todas as coisas, qualidade atribuída somente a Deus. Só Deus é onisciente. Nós, porém, sabemos dessas coisas porque Deus enviou o seu Espírito para as revelar a nós. O seu Espírito investiga todas as coisas, até mesmo os segredos mais profundos de Deus. Ninguém, na verdade, pode saber o que outra pessoa está pensando ou como ela é na realidade, exceto a própria pessoa. E ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus. 1 Coríntios 2, 10, 11. Pessoal, encerramos então a aula 14, tá? Espero de coração que possamos estar juntos na próxima quarta-feira, mas conforme for as orientações da igreja e das autoridades, estarei aqui com vocês quarta-feira que vem, online ou presencial, se Deus permitir, tá? De coração eu peço que vocês fiquem com Deus, que vocês estejam guardando seus pensamentos neste tempo, tá? Que vocês se sondem e que vocês não permitam que o inimigo use este tempo para esfriar a fé de vocês. Que vocês busquem todos os dias renovar tudo aquilo que vocês têm aprendido, tá? Então voltem lá na primeira lição, né? Busquem ler de novo as apostilas e respondendo as próximas atividades já. Não espere só a quarta-feira para poder ter esse tempo de comunhão, tá bom? Que Deus abençoe vocês, guarde a casa de vocês e que logo estaremos juntos em nome de Jesus. Amém?